mês que as empresas amam os gays, né? Eu amo os gays são alegria. E eu tenho pensado muito sobre não só orientação sexual, mas também sobre as caixinhas que a gente acaba se colocando, né? Quando eu me assumi, pra quem não sabe, eu tinha um podcast chamado Biscoito Podcast, um podcast onde eu, Babu Carreira e Gui Neves falávamos sobre bissexualidade. Esse podcast existiu por muito tempo, falamos com grandes nomes da bissexualidade, sério, gente muito incrível, que até hoje eu não acredito que a gente teve essa experiência. Foram, acho que 4 anos de Biscoito Podcast, até que ele acabou, então também venho fazer esse anúncio oficial, que até agora a gente não tinha feito. De qualquer jeito, lá eu já contei essa história umas 355 bilhões de vezes, né? Que quando eu me assumi, na verdade, né, eu tinha esse lado da família que era meus avós, né? Eram meus avós que eram super, na palavra deles, pra frentex. Minha avó, Gabriela Leite, que criou a das PUC, criou a da Vida, ao lado do meu avô e outras prostitutas, né? Mas minha avó que ajudou na criação da Rede Nacional de Prostitutas nos anos 70, né, e que, enfim, não gostava nem do termo prostituta aposentada ou ex-profissional do sexo, né, gostava do termo prostituta, pegar as palavras pelo chifre, enfim. Tem um monte aí de coisas sobre ela na internet, vocês podem encontrar à vontade. Então a gente tinha uma estrutura familiar que era super pra frente, que a gente falava abertamente sobre sexo e coisas parecidas. Eu sempre tive uma mãe muito jovem, né? Minha mãe me teve com 20 anos. Só que minha mãe não tinha uma relação tão tranquila com a mãe dela, e eu tive essa relação muito tranquila com a minha avó, até onde foi possível ter essa relação. O que fez também, mas eu tive uma relação muito tranquila com o meu avô, o que fez também com que toda vez que eu tivesse qualquer dúvida ou questão sobre sexualidade, sexo e etc., eram os meus avós que eu procurava, né? Meu tio, enfim, pessoas que eram mais deste núcleo familiar. Até que minha mãe virou evangélica, né? Se converteu. Então, a partir daí, eu senti que também existia um empecilho nessa conversa, e acabou que foi quase nessa época ali que eu me entendi enquanto uma mulher bissexual. Só que, na verdade, antes de eu me entender como uma mulher bissexual, a gente está falando de uma época que, apesar de fazer pouco tempo, ninguém falava muito a respeito, né? A bissexualidade ainda é taxada como B de biscoito, né? Por isso que o podcast chamava assim. Se você é uma mulher, se você se identifica no gênero feminino e você gosta de mulherzinha, você é uma lésbica. Se você é um homem e gosta de homens, você é gay, né? Só que se você volta atrás, entre aspas, né? Você imediatamente parece que você volta à heterossexualidade. O que acontece? Quando eu comecei a gostar de uma menina, que por acaso foi minha primeira namorada, inclusive, eu liguei pros meus avós e falei, acho que sou lésbica, né? E fui me assumir pra minha mãe, e na época ela falou, olha, só não conta isso para o meu marido, né, no caso, porque eu acho que ele não vai aceitar muito bem. E fiquei escondendo isso, até que ele descobriu cartas da minha namorada da época e me expulsou de casa, né? Então foi assim, com 15 anos, que eu saí de casa pela primeira vez, me identificando como uma mulher lésbica, como uma sapatona, né? E aí, a partir dessa saída, eu comecei a me entender, a só namorar meninas. Então foi uma época que assim, eu só namorava meninas e era perdidamente apaixonada por meninas. Inclusive, eu terminei com a minha namorada da época porque eu me sentia meio que além, é muito louco falar isso, mas eu tinha sofrido tanto por sair do armário, da minha saída do armário, e ela nem assumida era pros pais, que eu sentia que eu tava muito à frente dela, e eu me sentia não amada pelo fato de que ela ainda não tinha saído do armário e eu já tinha sofrido tanto. Depois disso, eu comecei... eu ainda voltei a morar com a minha mãe, porque minha mãe queria que... minha mãe teve que sair do país por várias questões. Eu já contei essa história em outros lugares, mas eu sei que finalmente eu consegui não ter que ficar com a minha mãe, não ter que sair do país junto com ela. Fui morar com meu pai, que era viciado em droga, durou pouco tempo.
E aí eu comecei a morar com pessoas que eu conhecia, em repúblicas, em pensões, muitas coisas se passaram nessa vida. Até que em um momento que eu tava até que tranquila, eu comecei a gostar de um cara. Quando eu comecei a gostar de um cara, eu lembro nitidamente a cena de eu indo até a lavanderia do apartamento que eu dividia, pegando o telefone, que na época era bem normal, e o telefone se fazia assim, né? Não fazia assim. Pegando o telefone e ligando pros meus avós, no chão da lavanderia, assim, absolutamente devastada. E falei pra eles, olha, eu acho que eu sou hétero. Na verdade eu falei, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. E eles falaram, já contou, amor, né? Que mais você tem pra contar? E aí eu falei, acho que eu sou hétero. E foi o meu avô que falou, bissexual não, meu amor, né? Você acha que você vai parar de gostar de meninas? Quando você pensa em meninas, você ainda se sente atraída por elas de alguma maneira? E aí eu falei, sim! E aí ele disse, então é bissexual o nome, meu amor. Só que antes disso acontecer, assim, cenas engraçadíssimas aconteceram. Por exemplo, minha avó, bem nessa época, antes de eu me entender como bissexual, né, ela tinha sido entrevistada pelo Jô Soares. E aí o Jô perguntou pra ela como era a relação com a família. Ela falou, eu tenho uma neta ótima, minha neta é gótica e lésbica. Então, até a gente no Biscoito Podcast vai fazer uma camiseta, minha neta é gótica e lésbica, porque por muito tempo eu entendi que era desse jeito, eu entendi que eu era lésbica, e mais do que isso, eu fiquei muito frustrada quando eu voltei a gostar, entre aspas, voltei a gostar de meninos, porque parecia que eu tava invalidando todo o meu caminho até ali, né? E eu não tinha muitas referências. A única referência que a gente tinha na época aqui no Brasil, pra mim, pelo menos, era a Ana Carolina, né? Que saiu na capa da Veja dizendo, sou bi e daí? E que enquanto eu era lésbica, eu ficava, que absurdo, porque a bissexualidade sempre foi colocada neste lugar de absoluto desprezo, né? Eram as bissexuais que supostamente traziam as doenças para as mulheres, né? Eram as bissexuais que traziam principalmente a AIDS, né? Porque elas se relacionavam com homens e depois se relacionavam com as mulheres. E depois, claro, a gente entende hoje, mas ainda assim exige uma discussão, exige um preconceito a ser colocado dentro de uma caixa que não é do dia pra noite, né? Pois bem, e aí estava eu. Depois disso, quando eu me assumi bissexual pra família, que aí eu tive a segunda saída do armário, a irmã da minha avó, a irmã mais nova da minha avó, ela me deu um livro que chama, da Anaïs Nin, que chama Henri e June. A Anaïs, ela foi uma escritora francesa que mantinha diários, e essa escritora francesa, ela foi amante do Henry Miller, que também era um escritor inglês, muito, muito, muito famoso. E ela tinha, nesses diários, ela meio que contava, ela era casada, o Henry também, e ela contava como que era essa relação que ela tinha hiperpassional com ele. Acontece que em determinado momento, o Henry Miller apresenta para Anaïs a June, que é uma amante dele, uma namorada dele, e a June e a Anaïs se apaixona absolutamente por essa mulher. Então começa a ter esses diários que chama Henry e June, que é para ela falar do Henry Miller com a June, mas é para ela falar mais, sobretudo, da paixão dela, né? Que ela tem por essa mulher, esse desejo que até então ela não sabia o que era. Antes disso acontecer, claro, esse livro mudou a minha vida, é um livro que eu sempre cito, vários vídeos aqui no canal e fora deste canal, quando eu cito escritoras bissexuais, eu falo sobre Anaïs Nin. Só que aí, eu com o tempo fui descobrindo, por exemplo, que nossa queridíssima Virginia Woolf também possivelmente era uma mulher bissexual, né? Virginia Woolf, que é conhecida por Miss Dalloway, por Um Teto Todo Seu, por O Farol e etc. Essa escritora inglesa que tem vídeos aqui sobre ela também no canal. É uma escritora que estreia também o Fluxo da Consciência e que tinha até uma sociedade inglesa, né? Que se reunia com grandes intelectuais da época. E a Virginia Woolf, ela teve uma vida bem desgraçada, né? Ela foi abusada pelo irmão quando era mais nova, então ela tinha uma relação com o sexo muito complicada.
Só que ela era casada com o Leonard, que era um cara muito legal, só que eles não tinham absolutamente um contato físico, né? Eles não transavam, essa é a parada. De repente, Virginia Woolf conhece Vita Sackville-West, essa escritora que desde sempre tinha relações homoafetivas. E era uma escritora que vendia muito na época, era muito famosa, mas ela era muito popular, né? Muito mais que Virginia, que era mais difícil, mais hermética, mais difícil de ser lida. Era uma mulher rica, muito rica, que vinha da alta sociedade, morava na maior mansão da Inglaterra na época. E a Vita sempre teve relações com mulheres, sempre contava para todo mundo das suas relações com mulheres, inclusive chegou a fugir com uma de suas amantes se vestindo de homem. Então ela tinha também não só uma orientação sexual, bissexual ou lésbica, como também ela tinha uma questão ali, minimamente ela pensava no gênero, né? Ela minimamente pensava sobre a vestimenta, numa época, a gente tá falando de 1920 aqui, tá? A gente tá falando de uma época, finalzinho dos 18, 19, por ali. A Vita se casa com um cara, que é o Harold Bloom, e o Harold também tem relações homoafetivas, né? E eles têm esse casamento, eles têm uma atração intelectual pelo outro muito forte, chegam a ter filhos, ou seja, eles têm relações sexuais, mas eles tinham um casamento aberto, o que, se hoje é moderno, pra época nem se fala. A Vita acaba conhecendo a Virginia e as duas se apaixonam perdidamente, e por incrível que pareça, a Virginia sente uma atração sexual pela Vita, mais do que intelectual. A Emma Morro Branco, inclusive, me convidou para falar desse livro que eles acabaram de lançar, um livro lindíssimo de cartas da Vita com a Virginia, cartas de amor. Quando eu, inclusive, vi sobre, quando eu li na quarta capa o livro, né, a resenha, assim, né, a sinopse do livro, que fala, né, a história de amor que mudou o mundo, eu fiquei, isso aí é papo de marketing. Mas o final, de fato, assim, é impressionante o que essas duas mulheres fizeram e que não chegaram na gente, assim, não chegou aqui. A Vita é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, ela tem 2 obras traduzidas apenas. Esse é o livro do filho dela, que é Retrato de um Casamento. Chegou ontem, eu já tô no final dessa obra, que é muito interessante, que são diários encontrados da Vita sobre a história dela e o casamento que ela tinha com o Harold Bloom, aqui é ela na capa, né? E mais do que isso, esse fascínio que ela teve, essa paixão avassaladora que ela teve por uma mulher, que ela queria largar tudo por essa mulher, e foi o grande amor da vida dela, mais do que a Virginia. Também tem aqui o comecinho, pelo menos até onde eu cheguei, do relacionamento dela com a Virginia. Todo mundo sabia, não era uma coisa escondida nem nada parecida, tá? Mas ao mesmo tempo, essas cartas foram encontradas, esses diários foram encontrados depois da morte da Vita pelo filho dela. E o filho dela, que é o Nigel, até começa esse livro dizendo, olha, eu acredito que ela gostaria que eu tivesse publicado esses diários, né, que envolvem tanta gente, porque ela não queimou, né, e ela deixou tudo muito organizado e parece mesmo que era para ser encontrado, o que mostra que ela era uma mulher mais ainda à frente do seu tempo, né? Então esse retrato de um casamento é dividido entre esses diários da Vita, também essas cartas de amor, essas questões que ela sentia por essa mulher, e também observações do Nigel enquanto o filho, né? Se eu não me engano, ele é o filho mais novo, né, do casal. E também essa relação que ele tinha, sabendo que o pai se envolvia com homens e que a mãe se envolvia com mulheres. O que me chama a atenção aqui é que a Vita, em determinado momento, ela diz que ela percebe já muito cedo, né, que ela não, desde que ela fala da Rosamund, que é a primeira mulher, a primeira menina que ela se apaixona, ela fala que ela não sentia atração por homens, né? E que ela entendia que havia homens que nasceram para ser amantes, outros para ser maridos, e que ela sentia uma paixão brutal
né, e que ela tinha essa sensualidade, que ela inclusive não mostrava essa sensualidade para o marido, mas que ela já sabia desde cedo que ela sentia um amor intelectual por homens, mas por mulheres ela tinha mais, né? Ou seja, o que me leva a crer que talvez, tudo bem, podia ser bissexual, pansexual, mas talvez ela fosse lésbica mesmo, né? E pelas questões da época, mesmo sendo à frente do seu tempo, ela precisava ainda assim se envolver e achar que ela deveria se envolver por algum motivo com homens, sabe? Mas nenhuma amante dela foi homem, ela só teve amantes mulheres, né? Além desse puta livraço, né? Esse livro aqui de cartas é maravilhoso porque mostra primeiro essa intensidade dessa troca entre mulheres, o que é muito interessante porque a Virginia Woolf, ela tem uma narrativa, uma troca de cartas que é mais dentro de si, enquanto e ela sofre muito com a Vita, que tem esses amores e que não se envolve só com a Virginia. Ela se entrega sexualmente para Vita, o que ninguém esperava que fosse acontecer, porque ela tinha esse absoluto desespero, né, com as questões físicas e sexuais, apesar de sempre falar muito das coxas da Vita e etc. E nesse meio tempo também, a Virginia, inspirada na Vita, lança Orlando, que talvez seja o primeiro livro da história da literatura mundial a trazer uma personagem, se não trans, não binário, né? A gente tem Orlando, que é inspirado na Vita, ela diz isso, e ela fala que Orlando serviu para que ela perdoasse a Vita de todas as amantes que a Vita teve, e também que a partir do momento que Orlando fosse publicado, ela expurgaria a Vita e pararia até de ter relações sexuais com a Vita, o que não aconteceu efetivamente. E Orlando é um homem rico, né? Que também é um escritor, também é poeta e que de repente acorda sendo uma mulher. E é um puta de um livro, assim, é um livro bem pequeno, mas é um livro maravilhoso. E nessa troca de cartas aqui lançada pela Morro Branco, você tem bem o período também dessa produção, não só, mas também nessa produção. Então você começa a perceber que existem muitas coisas aqui, você pega exatamente quais são as fofocas literárias que ela tem aqui, então ela fica numa vibe, quando ela começa o livro, ela fala assim, cara, tem um trecho que eu até li no lançamento que eu fui, né? Que ela fala, que ela xinga muito o Orlando, né? E aí ela fala, por exemplo, assim: quanta moça, ignoramos seu nome, tanto quanto a Rainha Elizabeth. Poderia ser Doris, Cloris, Délia ou Diana, pois ele fizera versos para todas elas. Poderia igualmente ter sido uma dama da corte ou alguma aia, pois o gosto de Orlando era amplo. Não amava apenas as flores do jardim. As selvagens e as ervas daninhas também sempre exerceram fascínio sobre ele. Isso é sobre a Vita, né? Não amava só... Ela fazia poetas para todas, né? Não era só para mim. E aí aqui você tem, inclusive, elas brigando, elas se xingando, uma xingando a outra de jumenta. Cara, um livro, olha o tanto de marcação maravilhoso. E o livro, esse daqui, essa troca de cartas, né, e que também tem os diários da Virginia aqui no meio dessa época, estou falando de 1920 até 30, talvez, eu já não lembro mais, né, mas de qualquer maneira, ou seja, é muito tempo. E esse livro, ela tem a abertura da Alison Bechdel, né? Ficou conhecida pela sua HQ Fan Home, que ela conta sobre as relações homoafetivas do pai e o suicídio do pai. Ela também tem essa HQ aqui, que é Você é Minha Mãe, que ela conta sobre a relação dela com a mãe, a saída dela do armário enquanto uma mulher lésbica. E agora ela lançou, também pela editora Todavia, O Segredo da Força Sobre-Humana, que é a relação dela com a produção literária, mas principalmente com o corpo físico e exercícios. Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre o quanto a
comunidade LGBTQIA+, sofre mais ou tem uma relação diferente com o corpo, então vai ter uma relação diferente com o exercício físico. Por exemplo, uma coisa que a Alison conta aqui é que na época da epidemia de AIDS, né, que ninguém sabia exatamente do que se tratava, começou uma onda de mais exercício físico dos homens e também eles tomarem anabolizante e tirarem os pelos, porque um corpo sem pelo, liso, sem esconder nada e grande, era o oposto, né? Era um corpo saudável, era o oposto de um corpo doente que a doença acabava colocando. Então, se você for ver naquela época, de fato, os homens tinham corpos muito maiores, né, do que eles têm hoje. Ou seja, a comunidade pensa o exercício de uma outra maneira, né? E a Alison conta isso, ela vai dividindo aqui, né, os capítulos, digamos assim, da HQ pelos anos, desde que ela é criança até os anos 2000, que ela tá, acho, com 60 anos, 70 anos, alguma coisa assim. E também, claro, suas relações homoafetivas. E o que mais me impressiona é que ela, nos Estados Unidos, ela abre esse livro aqui contando que foi muito importante para ela a relação da Virginia com a Vita, porque foi a única referência que ela teve. E eu fiquei pensando do lado daqui se a gente teve algum tipo de referência, e a resposta é não, né? Mesmo que a gente tivesse tido, teria sido muito velada da nossa sociedade. E, inclusive, nesse livro aqui que ela fala da relação com a mãe, ela cita muito a Virginia Woolf, muito assim, mas só dizendo em como a literatura acaba nos acompanhando de alguma maneira e também nos faz falta sem que a gente perceba. Porque se eu me foquei tanto ali naquele Henry June, naquele pequeno livrinho que inclusive eu emprestei, eu não sei nem onde tá mais, mas que mudou a minha vida e queria que todo mundo lesse, porque eu via que existia um mundo onde outras pessoas que eu podia admirar, que eu achava inteligente, etc., que eram iguais a mim, e que eu ser bissexual, por exemplo, não me botava a par de nada, não me botava à margem de nada, né? E que também não invisibilizava a minha existência ou a minha luta. É tão importante isso e a gente às vezes nem percebe, passa desapercebido, né? Que lindo isso! Sem querer, eu li todos esses livros agora esse mês. Eu reli Orlando, eu li a HQ O Segredo da Força Sobre-Humana, eu li Você é Minha Mãe, que eu ainda não tinha lido, eu li A Troca de Cartas da Virginia e da Vita e também li Retrato de um Casamento, né? Tô lendo, vou terminar entre hoje e amanhã, que fala também sobre essas coisas. E claro, né, além de que enquanto uma pessoa que já se identificou como sapatão e que tenho todas as minhas amigas sapatonas, assim, é muito engraçado de como a gente se identifica mesmo, assim. Tem umas coisas que a Vita fala, eu fico obcecada pela Vita, gente. Tem umas coisas que a Vita fala que eu fico assim, cara, isso é muito sapatão, isso é demais, isso é muito sapatão. E lembrando, né, hoje não, já faz um tempo, eu tenho uma relação com um homem, mas isso não me transforma em menos bissexual, eu não sou menos bissexual por conta disso. Fica a dica aí pra vocês que já estavam querendo me botar no armário de volta. Tchau. Viu? Antes que eu esqueça, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Se inscreve no canal, por favor, por gentileza, comenta, ajuda o robozinho